Então, vamos para a nossa pergunta principal. Vamos lá. O que é um relacionamento saudável, Helena? Eu não consigo falar disso sem antes discorrer um pouquinho sobre o que é o amor, né? Sim, Porque para a gente falar de uma relação amorosa, a gente tem que entender como é que é esse processo do amor, né? E o amor, ele é uma experiência de vida. O amor, como você falou no início, né? É o que faz a gente viver. É o que mobiliza as nossas emoções, né? exato. É o que faz a gente ter esperança de uma vida boa, de uma vida leve, porque como a gente se sente seguro, como a gente se sente forte quando a gente sabe que a gente está sendo amado. Sim. Como é forte uma pessoa que é segura de ser amada. Né? Então, o amor, ele é uma questão muito ampla, lógico, a gente poderia ficar horas aqui falando só sobre isso, né? Mas eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes a gente pensar para poder entender e refletir sobre uma boa relação, Com né? certeza. É, como eu falei, falar de amor é falar de vida, né? E eu não consigo dissociar o amor da solidão, porque afinal de contas, o que seria o amor sem a solidão e a solidão sem o amor? Aliás, a vida ela é uma contradição sem fim, né? Sim, é verdade. Alegria, tristeza, As polaridades. as polaridades da vida, elas existem e elas existem para nos mostrar que a vida sempre existe os dois lados e que é possível a gente caminhar vivendo sempre as duas coisas em paralelo. Eu posso estar vivendo numa fase super feliz da minha vida e ao mesmo tempo estar acontecendo coisas difíceis, Ao tristes mesmo na minha tempo, vida né? ao mesmo tempo, né? E vice-versa. Eu posso estar passando por um momento de muita dor e sofrimento e ao mesmo tempo eu estar vivendo coisas alegres. Que coisa louca, né? Então, essas contradições elas existem. O amor e a solidão, eles caminham juntos. E quando eu estou falando aqui de solidão, eu não estou falando da solidão no sentido que hoje que está sendo muito debatido assim quase como uma patologia, né? As pessoas têm hoje estão tendo hoje assim uma tendência de enxergar a solidão como uma patologia e de querer de alguma forma eliminar a solidão da vida, né? Existe uma diferença entre solidão e se sentir sozinho. A solidão ela diz respeito a uma característica inerente ao ser humano, a nossa condição humana. Nós nascemos sós. A, Nós somos sós. a questão do indivíduo, né? Que eu sou um indivíduo, sou único, apesar de todas as semelhanças com os meus semelhantes que estão ao meu redor, mas eu sou única, eu sou responsável por mim mesma, eu que tenho que fazer as minhas escolhas, eu que tenho que caminhar, Isso, né? É nesse sentido a solidão que você isso, exatamente. Eu sou a pessoa que nasço comigo e que vou morrer comigo, né? É claro que nesse meio tempo eu vou estar em contato com o outro, porque afinal de contas, o outro ele é parte fundamental do nosso desenvolvimento. Nós somos seres sociais, nós somos seres relacionais e nós precisamos do outro desde que a gente nasce até morrer. até para ser concebido, né? Para ser Para constituído. tudo. O outro, ele ensina a gente, desde quando a gente nasce, a se alimentar, a falar, a andar. O outro nos constitui. O que o outro diz sobre a gente é o que a gente vai entender sobre a gente. A gente começa a se perceber como pessoa através da linguagem e da fala do outro. Então, o outro, ele tem uma participação, e aí, lógico que na vida adulta, né, quando a gente começa nossos relacionamentos sociais, amorosos, a gente começa a perceber que o outro, ele também tem um papel, de nos fazer enxergar coisas que passam despercebidas no nosso mundo, porque o outro é diferente de mim. Ele traz uma outra perspectiva. Com certeza, Verena. Ele traz uma perspectiva muito mais ampla ao meu respeito. Por isso que eu digo que o amor e a solidão, eles precisam caminhar juntos. Por que que eu digo isso?
Quando nós amamos alguém, quando eu tô falando de amor, agora eu tô falando de um período onde a fase da paixão se acaba. Ah, ih. E começa a complicar. Aí vem a É aquela coisa, né? verdade. Gente, todo mundo, né? Gente, Todo mundo é assim, né? E aí vem uma escolha também, vem um caminho, né? Uma escolha de um caminho, porque acabou a paixão, ou vira amor, ou vira nada. Ou vira Ou cada um nada. vai pro seu lado, não é isso? Exatamente. Isso. Exatamente. E aí vem os conflitos. Aí vem as coisas. E aí vem os conflitos. Por quê? Na paixão, nós idealizamos o outro a partir do meu mundo. Sim. Eu crio e eu construo aquilo que eu gostaria de viver num relacionamento. Eu olho para o outro e enxergo no outro exatamente aquilo que eu desejo viver. A partir das minhas faltas, dos meus buracos, das minhas lacunas, das minhas carências. Eu olho para o outro a partir daquilo que me falta. Sim. Ai. E eu construo essa imagem, essa ideia de que o outro é perfeito. E a paixão, ela é, assim, absurdamente enlouquecedora. Arrebatadora, Ela é né? arrebatadora, ela faz a gente sentir coisas e viver coisas, assim, a gente vai lá no céu, né? Então a gente começa, na verdade, nós não enxergamos o outro quando nós estamos apaixonados, nós estamos enxergando a nós mesmos. E a paixão, segundo os estudos, ela pode durar aí de 1 até 7 anos. Depende de cada relação, de cada pessoa, Faz né? Da sentido forma como isso, as coisas. gente. Acho que o meu máximo foi, tipo assim, 3 semanas. Ariana, A Ariana. a geração mais atual, né? É um pouco Enfim, Não, diferente. mentira, gente, ainda sou apaixonada, tá, mozão? Te amo. É um pouco diferente. Então, a paixão, ela pode durar um pouco, né? Quando essa paixão vai acabar, por que a paixão acaba? Porque o outro, ele começa a emergir nessa relação. Ele começa a aparecer Quem, de fato? quem de fato ele é. A realidade começa a existir. Nós começamos a sair do campo da idealização e da fantasia e começamos a entrar no campo da realidade. Eu posso fazer uma pergunta, assim? Porque, Claro. assim, minha mãe já ri, que ela já sabe das minhas coisas. Cadê a listinha das Mas, assim- perguntas? Quilométrica aqui. É porque, assim, eu vejo que tem... enfim, deve ter várias coisas, né? Mas eu vejo assim como eu tenho essa ilusão, quando eu tô na paixão do outro, o outro também, ele às vezes não quer mostrar tudo que ele é ainda. Ele também quer viver essa fantasia que ele está criando para o Nossa, outro. Sim. Sim. Não é? Claro. Então tem essas duas coisas, né? Claro. Porque assim, tem muitas pessoas que realmente só se mostram quando casam, quando vai viver junto, quando tá lá no dia a dia, né? A pessoa fica ali escondidinha, se fazendo ali de maravilhosa, né? A pessoa maravilhosa. Mas aí quando tá no convívio, no dia a dia, casou, aí se mostra. Então Alguns tem essas duas... alguns conseguem se esconder por mais tempo do que outros. Até mais, né? Até mais. Né? Por um bom tempo. Por um bom tempo. Viram casos até patológicos alguns, né? Exatamente. Tem Sim. situações que, né, a pessoa adoece, né? Vira uma patologia grave, inclusive, né? Então isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas sim, nós tentamos o máximo que a gente pode mostrar aquilo que o outro quer enxergar. Vira uma simbiose ali Vira uma simbiose. de projeção com ilusão e ao mesmo tempo de que eu quero que ele me enxergue assim. Isso. Até porque Isso. a pessoa quer mostrar o seu melhor, Sim, o seu lado melhor. de que né? vale a pena. Claro que são, né, a Helena, né, pode falar melhor isso, mas as pessoas, elas demonstram aquilo que elas querem demonstrar para o outro no início.
né? E elas consideram, eu vou mostrar o meu melhor. Por que que eu vou mostrar o meu pior? Deixa para depois. Às Esse vezes nem eu depois que gosto do meu pior, né? complicado, E você tá naquela empolgação, né? Naquele movimento todo, então vocês só vão ali trocar coisas gostosas, Uhum. né? A famosa realidade lua de mel no vem início. com a convivência, Uhum. né? É, Como a gente convivência não é falou, fácil. tem casos e casos, problemas, por exemplo, patológicos, às vezes você só com o tempo que vai descobrir, Claro. né? Sim. Claro. E existe uma fantasia muito grande de Eu tenho um que caso, pode falar. de que encontrar, estar com uma outra pessoa, nos livraria, de certo modo, de nós mesmos. É uma fantasia irracional, inconsciente, não é um processo racional que nós fazemos, tá? Mas a gente tende, nessa fase do apaixonamento, a gente tende a pensar que o outro está nos livrando de nós. Porque como é difícil a gente se deparar com quem a gente é. Ou nos salvar, né? Ou nos salvar, né? Então nós temos a fantasia de que essa alma gêmea, ela vai suprir as nossas necessidades. E ela vai tirar a gente da nossa realidade, que às vezes é tão ruim que a gente não quer encarar. Exato. E detalhe,